noite, pessoal, tudo bem? Pessoal guerreiro, tem aqui na chuva, no frio. Quem aqui está gripado? Resfriado, qualquer coisa na verdade que tem? Nenhum ali. Hoje 90% das pessoas que eu conversei está assim. Eu, inclusive, o pessoal vai estar não vai ter jeito de escapar muito, não. Bom, queria agradecer, o evento está cheio, agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Wise pelo espaço, o pessoal que está produzindo o evento, está todo fomentando a comunidade. Então, é muito bacana ver vocês aqui engajados e tudo mais. E poder trazer um pouquinho desse assunto aqui para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura de software, sobre Lean Architect, o pessoal lá nos grupos, como já foi anunciado, estão movimentando e está interessado. Né? Particularmente, para falar aqui hoje, eu estou um pouco nervoso, né? Primeiro que a barra está lá em cima, né? Hoje depende de uma palavra nova, como é que era? Neuroplastia. Neuroplasticidade. Quem aqui conhecia já a palavra? Pô, olha, ó, tem uma ali, dois ali, ó, uma galerinha, mas eu já não conhecia, assim, um negócio novo. Tem o pessoal da automação que tem trabalho bem bacana. Tinha até perguntado de mercado, né, sobre automação residencial. Eu vi que lá nos Estados Unidos tem uma empresa chamada Simple Safe, que ela tem a questão da segurança da casa, né, com câmeras, sensores de janelas, alarmes. É um kitzinho que você pede pela internet, também assina, e ele vai chegar na tua casa e você customiza. Quer 3 câmeras, 2 sensores de janela, 2 sensores de porta, entre algumas coisas assim. Então acho que é um mercado que logo, logo vai, se lá fora já está fomentado desse jeito, no Brasil não demora muito mais. Segundo, que quem já acompanha minhas palestras sabe que eu sempre reclamo no começo da minha palestra o mesmo assunto. É o seguinte, eu pratico corrida de rua de forma culposa, ou seja, sem intenção de estar correndo, mas eu pratico. Esse mês está sendo um mês pesado para mim, porque 2 semanas atrás eu tive uma corrida de 20 km, agora, domingo, eu vou ter uma corrida de mais 10 km e é domingo de madrugada. Quem tem o prazer de acordar no inverno de madrugada, 6, 5 horas da manhã para ir correr. Enfim, aí eu fico nervoso com esse tipo de coisa, ainda mais ser gripado nessa virada de tempo aqui. O que isso tem a ver com arquitetura? Nada, estou tomando tempo de vocês terem uma minha vida. Mas vamos falar então sobre arquitetura, que também me deixa um pouco nervoso, porque eu tenho um MBA na área. Então a gente vai falar um pouquinho então, sobre arquitetura. Quem aqui pode me dizer o que um arquiteto de software faz? Quem gostaria disso? Bom, desenha software. Deixa eu falar. Quem concorda? Ergue a mão só, quem concorda? Toma um café, pô, toma um café, cara. Acho que a resposta de tomar café ganhou, hein? Vamos lá. Vamos tentar estabelecer, então, uma base aqui, para a gente discutir um pouquinho mais sobre o que um arquiteto de software faz. Certo? Às vezes a gente pega e vê, né, no LinkedIn, em grupos de tecnologia, algumas vagas de trabalho na área de tecnologia, na área de desenvolvimento de software. Aí a gente se depara com umas coisas assim, por exemplo, começaram a surgir vagas recentemente, não todas, tá? Mas algumas, pediram 5 anos de experiência em inteligência artificial e chat GPT. Eu também já vi no LinkedIn um técnico renomado, com uma troca de e-mails que ele teve com o recrutamento de uma empresa fora do Brasil, tá? Uma troca de e-mails que ele teve com uma empresa, negociando uma vaga e tudo mais. E a empresa pedia 5 anos de experiência em uma determinada tecnologia, uma library, se não me engano, lá. Que era JavaScript ou qualquer coisa do tipo. E ele respondendo para a empresa, falando, então, eu sou o criador dessa lib, eu criei ela 3 anos atrás. Tá? Não vou lembrar agora o nome da lib, mas eu vi isso no vídeo do LinkedIn. E perfil do cara, inclusive, né? Não é só um gente aleatório. Por que eu estou comentando isso? Porque se a gente perguntar para alguns, não todos, para alguns RHs aí, o RH vai dizer assim, então vamos lá, o que é um arquiteto de software? Você tem um desenvolvedor júnior, né? O que é um desenvolvedor júnior? É uma pessoa que começou a estudar tecnologia, entrando no mercado, está disposto a pegar, colocar a mão na massa e ganhar experiência e evoluir na área. Você tem um dev pleno, né? Ele já tem um
tempinho aí cursando, já meteu a mão num projeto ou outro, daqui a pouco vai começar a andar pelas próprias pernas. Aí a gente tem o dev senior, né? Não, pô, é um cara que já tem bastante experiência, resolve os maiores perrengues do software da empresa, né? E o arquiteto? O que é o arquiteto? Não, o arquiteto é aquele que é o cara mais experiente ainda que o dev senior. Ele programa no computador dele e no servidor. Ele programa em 2 computadores ao mesmo tempo. Conecta remoto lá e programa uma mão só em 2 computadores. Só que não é bem assim. Então vamos lá. O que é, então, a arquitetura de software? Antes da gente entender o que um arquiteto faz, o que é a arquitetura de software? Então vamos lá. Quem aqui consegue me dizer o seguinte? Eu quero uma ferramenta. Estou com uns probleminhas em casa, umas goteiras, uns quadros para pendurar, tem um móvel lá para montar. Eu quero uma ferramenta só para montar, para me ajudar lá em casa. Quem é que consegue me falar ou criar essa ferramenta para mim? Tem como? Uma ferramenta que parafusa, martela, prega, corta. Canivete suíço. Martelo, canivete suíço? Você bate com ele. Mas a questão é melhor você ter uma ferramenta que tenta cumprir tudo, ou você ter as ferramentas adequadas para o trabalho que você quer realizar? Então, só vamos manter isso em mente quando a gente fala de arquitetura, para entender um pouquinho melhor. Figura da esquerda aqui de vocês. Quem pode me dizer do que se trata? Essa figura aqui. Uma aplicação em Angular. Alguém discorda? Essa figura aqui? Todo mundo concorda que a aplicação aqui é uma aplicação em Angular? E a outra figura? Aqui da direita de vocês. Deixa eu sair da frente do pessoal. Porque o pessoal do fundo lá está lascado, está sentado ali, não está enxergando nada. Essa figura aqui. Alguém pode dizer do que se trata? Aplicação MVC, .NET. Todo mundo concorda? Está um pouquinho difícil de ler, né? Mas tem uma solution ali, aí tem um MVC, tem um Vertex CS. Né? Uma pastinha chamada ali, controller, module, view. MVC4, hein? Tem gente que já foi na veia. Boa. O que é isso daqui agora que vocês estão vendo? Alguém sabe o que é isso aqui? Uma planta. Uma planta do que, mais ou menos? Vocês conseguem mais ou menos deduzir o que vocês? De um café? Museu, escola, faculdade. Quem tem uma faculdade que lembra isso daqui? Podemos dizer que é de uma biblioteca ou de uma livraria? Alguém discorda? Seria uma planta de uma biblioteca ou uma livraria? A gente tem, está em inglês aqui, né? Mas a gente tem aqui a parte de escada, algum lugar aqui que fala sobre história da América, geografia, esportes, política, educação, direito, áreas de leitura. Uma biblioteca, beleza. Isso daqui, uma planta baixa também, alguém saberia dizer mais ou menos o que é? Está um pouquinho difícil de ler, mas a gente tem um altar, uns bancos, um fosso de elevador, uma sala para a comunidade, uma sacristia, uma igreja. Não incomoda vocês que o legal da TI é que é tudo meio que uma metáfora, né? Dentro da tecnologia, dentro da ciência da computação, tudo uma metáfora. Como assim? Pensa assim, a gente tem um desktop, né? Tipo, vai lá na minha área de trabalho, desktop. O que é o desktop em inglês? Né? Desk, a mesa, top, a parte de cima da mesa. Aí você vai lá no desktop, tem uma pastinha lá chamada arquivos de férias, sei lá, fotos de férias. Então você vai no desktop lá no computador, no Windows qualquer, vai ter lá meu computador, lixeira e uma pasta lá com as fotos que o cara pediu para você, já que estava acessando o computador dele ali. Agora quando você pega uma escrivaninha, muito provavelmente seu computador vai estar em cima dela. Pode ser que você tenha uma lixeirinha ali no canto e documentos, pastas colocados sobre a sua mesa. Então, na computação, a gente utiliza muito metáfora, por isso que a gente tem um arquiteto de software. O pessoal fala, o que o arquiteto tem que fazer? Tem que desenhar o software. Não incomoda vocês o fato de que
um arquiteto civil desenha um projeto, você bate o olho e consegue identificar qual que é o propósito daquela construção. Ah, é uma livraria, é uma igreja. Enquanto vocês batem o olho numa estrutura de um projeto de TI, vocês conseguem identificar o quê? A tecnologia dela, mas não o propósito daquele software. Certo? Aqui, tudo bem, é uma planta de uma igreja. Não está falando se é uma igreja de madeira, se é uma igreja de alvenaria, se vai ter tubulação de água fria, de água quente. Mas no software, a primeira coisa que você olha e fala, opa, beleza, tem .NET aqui em casa. Estava até conversando com um colega ali no fundo que, ele estava comentando comigo, porque ajudou um tempo na empresa, já absorvi bastante do processo do software que eu desenvolvo, mas esse é o mais importante. Né? Então, a gente tem essa questão, né? De que a gente tem esse desafio, né? De quando a gente vai fazer um software, conseguir de alguma maneira extrair o que aquele software tem que fazer, e não somente a tecnologia pela tecnologia. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Você é um desenvolvedor, acabou de fazer um curso de Oracle e um curso de Hadoop. Aí você gostou pra caramba e está convencido que você quer utilizar isso no seu próximo projeto. Então você vai chegar para a diretoria da tua empresa, vai chegar para você, na verdade vai pedir para você começar o estudo para um novo projeto que eles estão desenvolvendo. E você, enquanto desenvolvedor, vai chegar para a diretoria com isso daqui. Para a diretoria. Uma indústria qualquer, sei lá, uma indústria de tênis, uma indústria de cintos de couro, enfim. Não tem empresa. Você pega e chega para a diretoria. Para começo de conversa, quem que aqui é dev, gosta de reunião, conversar com diretoria, se justificar? E a diretoria vai te questionar, fala, poxa, cara, mas você está pedindo aqui, você está pedindo para colocar a Oracle nesse projeto que tem uma licença gigantesca, muita grana, e Hadoop que vai um monte de servidor caro. Por quê? Porque eu fiz o curso e gosto. Gostei. E ainda, além do que você chega para a diretoria, que está preocupada em manter a empresa funcionando, a indústria qualquer que seja, e apresentar isso daqui para eles. Eles vão falar, o que esse maluco está querendo me dizer? O que é isso daqui que ele desenhou? Então, o arquiteto, a primeira coisa que ele tem que fazer, e a primeira lição que eu aprendi enquanto arquiteto, é o seguinte: quando eu comecei na carreira com arquitetura de software, eu também tinha essa vontade, esse entendimento de que assim, não, eu preciso criar um documento, aí nesse documento então eu vou colocar lá os componentes do meu software. Né? Beleza, vou ter os componentes, vou separar eles em camada. Daí essa parte aqui, ó, ela é uma MVC, então ela vai ter que estar no servidor web, eu vou lá e coloco o servidor web. Mas tem um DNS, tem um IP, tem a questão do file, eu vou colocar um LAF aqui. Você vai montando, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo. Eu tinha essa ideia de que eu precisava de criar uma documentação, um diagrama, que ele continha tudo. Só que não é esse a questão de arquitetura. A questão do arquiteto é que ele vai desenhando os diagramas de acordo com quem ele tem que falar. E sim, é dever do arquiteto chegar em reuniões, discutir com a equipe de operações, discutir com a diretoria o porquê que está fazendo a diretoria ou os investidores colocarem dinheiro em determinada tecnologia. Ele vai gerar a documentação necessária para a apresentação da diretoria. Assim como ele vai gerar uma documentação necessária para o time de rede. Aqui eu tenho um diagrama de topologia de rede, com IP, com servidores, com componentes de rede. Eu não tenho software aqui dentro. Quando ele vai chegar para o time de infra, ele vai apresentar isso, porque é isso que interessa para o time de infra. Quando vai chegar para os devs, ele tem aqui um diagrama com componentes. Então ele vai apresentar isso daqui para os devs, porque é isso que interessa para os devs. Por que existe Docker? Porque a gente está... Se lasca onde roda esse negócio. Só levanta o negócio aí e roda. Não interessa, está rodando na minha máquina, está rodando na nuvem, está rodando na AWS, no Google, na Azure. Para o desenvolvedor não interessa a parte de rede. Para o pessoal de infra não interessa o software. Talvez haja uma questão do workload, mas cabe ao arquiteto simplificar essa visão para eles. E documentando conforme as pessoas vão conversar, conforme as decisões vão sendo tomadas. Ele sim toma decisões, mas ele vai tomar decisão junto com quem?
com o pessoal de rede, com o pessoal do desenvolvimento, com o pessoal da diretoria. Pode ser que ele chegue à conclusão de que a Oracle é necessário, mas a diretoria pode tentar e falar, não tenho esse dinheiro para o licenciamento. Quais são as alternativas? Vai caber a ele chegar para a equipe e discutir alternativas então, de tecnologia para suprir essa necessidade. Tá? E a arquitetura é o seguinte, o pessoal complica demais. Como eu falei, é um arquiteto super experiente. Não é, não tem que ser gourmet. Não tem que saber tudo isso. E as decisões não precisam ser tomadas todas de uma vez. Tá? Outra coisa, por exemplo, eu quero falar com o time de DevOps. Tem uma coisa, quem é que conhece diagrama de sequência? É que é uma coisa, diagrama de sequência é uma coisinha mais old school, tá? Não sei se ensinam isso hoje ainda na faculdade. Então vocês conhecem, vocês estão fazendo jogo duro, vocês só não gostaram da matéria. Mas, cara, tem uma coisa mais besta do que usar o diagrama de sequência para falar como é que vai ser um projeto de CI/CD no DevOps, como é que vai ser feito o deploy da tua aplicação, saindo lá da máquina do dev até chegar deploy em produção. Tem uma coisa mais besta do que fazer isso. É uma documentação simples, fácil de desenhar. Não precisa de inventar uma topologia inteira de rede, com um monte de seta para lá e para cá, colocando componente de software no meio. Então, não precisa documentar tudo de uma vez. As decisões não precisam ser tomadas todas de uma vez. Eu posso ir criando pequenas visões para cada grupo de interesse. Então tem um time de DevOps, time de segurança. Aqui, eu dei um diagramazinho de sequência para vocês entenderem como é que a gente está planejando fazer deploy das aplicações que a gente está desenvolvendo. Então, assim, dado isso, né, voltando lá na história da RH, qual é a diferença de um dev para um arquiteto? O dev, ele está preocupado com os detalhes, gerenciar detalhes. Eu vou provar isso para vocês. Quem aqui já teve que manipular, ler arquivo de texto? Fazer um algoritmozinho qualquer para ler arquivo de texto. Por um acaso vocês colocaram um if ou qualquer coisa assim para ver se tinha um /N, um /R lá no meio do arquivo? Olha que detalhezinho sutil. Mas você tem que se preocupar com ele, senão não vai funcionar com o algoritmo. Tá? Já o arquiteto, ele não está preocupado com como você vai ler o arquivo, só que ele está preocupado com o seguinte: ele tem essa visão de águia, né? Essa visão de bird view, né? Aquela visão de cima, aquela visão mais holística, né? Ele está tentando entender como é que a solução como um todo está se comunicando. Então vamos pensar num processo de finalização de checkout, de compra, né? De um e-commerce. A sua mãe foi lá e comprou um presente de Dia dos Pais para o seu pai. Então ela clicou lá em finalizar a compra, preencheu o endereço dela, tudo certinho. Finalizou a compra. Vamos lá, o que está acontecendo? O e-commerce está recebendo o pedido. Se ele for um e-commerce microserviço, provavelmente está se comunicando com o módulo de produto, com o módulo de estoque, certo? Então já tem uma comunicação interna ali. Ele vai se comunicar com o operador de cartão, que é um serviço externo. O operador de cartão, por sua vez, vai se comunicar com o banco, né, com a instituição financeira, para validar a transação. Você muito provavelmente vai mandar uma mensagem, um e-mail, com outro serviço, ou com um SMTP, ou com alguma API. Vai mandar um e-mail de confirmação de compra para esse cliente. E você ainda vai acionar a transportadora para fazer a coleta e entrega desse produto. Provavelmente um outro software, um sistema de terceiro. Então o arquiteto está preocupado mais com como é que ele vai orquestrar essa transação toda, como é que isso vai se encaixar. E, obviamente, orientando as equipes de desenvolvimento nesse sentido. Tá? Lembrando que não precisa de tomar todas essas decisões sozinho, ele vai tomar essas decisões de forma colaborativa. O papel do arquiteto de software é tomar as decisões de maneira mais tardia possível. Tem coisa que não tem como, ok? Qual linguagem a gente vai usar? Não tem como começar o software sem definir uma linguagem. Mas tem como a gente fazer um serviço de, como eu falei, de e-commerce. Vamos mandar um e-mail. Mas qual que a gente vai usar de e-mail? Vai usar SMTP? Já tem o servidor de SMTP? Vai contratar um MailChimp? Vamos deixar mais para frente. Vamos tentar entender qual que é o volume, como é que a gente vai trabalhar nesse desenvolvimento. Na hora certa a gente vai tomar essa decisão. Se vai ser um SMTP próprio, um SMTP de terceiro, contratar um provedor, um serviço como o MailChimp, ou qualquer similar assim da vida, tá? Enquanto dev já tem essa questão, né, de ser um resolvedor de problemas. Né? Basicamente, o que alguém faz? Uma área de negócio fala, eu tenho esse problema aqui, né? Eu tenho, por exemplo,
trabalho numa indústria de roupas, vou lançar uma coleção nova, preciso de, sei lá, ferramenta para marketing, ferramenta para gente consumir. Por exemplo, eu trabalhei no e-commerce, que o pessoal recebia os produtos das lojas, fotografavam, tiravam várias fotos. Às vezes eram roupas com modelos, às vezes era algum produto, tipo uma bota, alguma coisa. Então, tinha um monte de fotógrafos, tirava um monte de fotos. E tinha softwares para ir processando essas fotos. Então, tirava da câmera, descarregava, caía para uma ilha de edição, lá o pessoal já consumia essas fotos, editava, colocava em padrões para diferentes sites, já saía dessa ilha de edição, já ia um outro software encaminhar para o próprio site. E uma equipe responsável pela descrição do produto, pela tradução do produto, para outros idiomas, para daí finalmente publicar o produto. Então, olha só quanto software envolvido numa coisa besta, tirar foto e escrever sobre o que se trata do produto. E você vai ter que, então, junto com a equipe de TI, enquanto desenvolvedor, bolar soluções, resolver esses problemas que o pessoal está trazendo para você. Tem pergunta ali no meio. Pode fazer uma pergunta, pessoal. Tem um negócio que o pessoal costuma falar, até uma pergunta que fizeram muitos anos atrás, quando eu ainda estava iniciando na carreira, né? O pessoal me perguntou se eu era um arquiteto de software ou se eu era um arquiteto hands-on. Hands-on, ou seja, debruçar a mão no teclado, se eu sabia programar. Eu vim da carreira de desenvolvimento de software, né? Só que para eu amadurecer na carreira de arquiteto, eu precisei desenvolver outras habilidades, como soft skills, né, que o pessoal costuma dizer. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu me batia pra caramba no começo, porque eu não era esse cara que gostava de ir na reunião e justificar, assim como muito deve, eu sei que é também assim, justificar o porquê que eu estou usando tecnologia, porque eu achava legal, eu nem entrava no hype. Entro no hype até hoje. O ESP32 ali, pô, tudo plaquinha legal, cara, para brincar. Quem quiser se aventurar. Só que assim, quando a gente está trabalhando como corporativo, como profissional, a gente tem que, como arquiteto, né, você tem esse papel, muitas vezes, de comunicar com equipes, de desenvolver metodologias. Então, eu tive que fazer vários cursos, como desenvolver processos, como desenvolver metodologias, como se comunicar ou trabalhar em equipe, porque o arquiteto está mais envolvido nessa parte comunitária. Mas sim, pode ser não digo uma evolução, mas um caminho que eventualmente o desenvolvedor possa seguir. Aqui no Brasil também a gente está mal habituado, os desenvolvedores são pessoas muito jovens, nada contra, na verdade a gente precisa mesmo, tem déficit de déficit, não sei para eu falar isso daí, mas eu já trabalhei em empresas internacionais, como por exemplo na Suécia, a média de desenvolvedores, enquanto no Brasil era de menos de 30, lá era mais de 40 anos de idade. Tinha desenvolvedor lá de 60 anos de idade. Então, tipo assim, não tem problema nenhum você continuar sendo desenvolvedor. É importante que o desenvolvedor conseguisse saber de arquitetura, no sentido de que eu preciso consumir, né, toda aquela documentação, saber conversar sobre a arquitetura para saber o que eu vou fazer. Certo? Então, pode ser tanto um arquiteto mais técnico, por assim dizer, como às vezes uma pessoa que às vezes ela tem mais essa questão de articulação, de debate e até mesmo de um estudo mais teórico, não tão voltado para a engenharia na prática. Ambos os papéis cabem. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, eu tenho aqui do meu lado um candidato para uma vaga de trabalho de desenvolvedor. É uma pessoa toda extrovertida, com roupa colorida, cabelo diferentão, e eu tenho aqui duas empresas para esse candidato ser aplicado. Uma instituição financeira, um banco, tipo um Santander, um Itaú da vida. A outra é a startup do momento. Startup, que ganha destaque, empresa nova, está com uma boa grana aí. Onde que esse cara, de maneira especial, parece que vai se encaixar melhor? Na empresinha do terno ou na startup do momento? Na startup do momento. Agora, eu tenho um outro candidato aqui, já é um cara que gosta de cabelinho bem cortado, gosta de usar um blazer, sapato social. Qual das empresas que ele vai ter melhor fit cultural? Provavelmente no banco. Então, assim, não existe certo e errado. Você ser um arquiteto mais prático ou um arquiteto mais conceitual. Depende do projeto. E, independente de documentação, pode falar. Só fazer sei lá, eu estou viajando.
o conceitual vai muito quando o pessoal também dentro de empresa, e as empresas uma grande, você vê um Bradesco, lá tem arquiteto corporativo, Sim. tem essas Arquiteto de divisões. solução, Arquiteto de solução, arquiteto de de software. software. Aí normalmente tem essas questões aí, né? Você consegue falar um pouco só sobre isso? Tá, então, o arquiteto o arquiteto de software, geralmente, como eu te disse, ele está preocupado com uma soluçãozinha ali, geralmente no escopo mais amarradinho, tá? O arquiteto de solução, ele já se encaixa mais nessa questão da IoT, né? Ele está preocupado não somente com software, não somente com protocolos, né? Dificilmente a gente ouve falar protocolo, hoje em dia é tudo HTTP quase, mas, pô, a gente tem protocolo, MQTT, por exemplo, né? Tem N outros protocolos que a gente pode usar para se comunicar com dispositivos e tudo mais. Então, o arquiteto de soluções, ele já está mais nesse âmbito ainda mais abrangente. Inclusive no mundo corporativo, né, ele se alinha bastante tanto com o negócio quanto com o que a equipe técnica está fazendo. Então, se a gente pensar no Nubank, por exemplo, o Nubank, diferente do Santander, o Santander é uma empresa tradicional do ramo financeiro. O Nubank, eles meio que inverteram isso, no sentido de, tipo, eu vou lançar a tecnologia, em cima da tecnologia eu vou construir o meu know-how financeiro. Enquanto outros veio com o know-how financeiro, foi fazendo uso da tecnologia. O arquiteto de soluções, ele meio que também tem essa visão do tipo, isso daqui ele vai ajudar os motores da empresa a funcionar, entendeu? Tem mais nessa questão, nesse âmbito, tá? Dando continuidade, alguém já viu isso aqui? Literatura, blog? Pode falar. Já viu? Sabe dizer o que é? Arquitetura. Essa daqui é conhecida como arquitetura de portas e adapters ou arquitetura hexagonal. Eduardo, mas não tem 6 lados aqui, deve ter uns 10. Hexagonal é só um conceito que o pessoal adotou e caiu na moda do povo, tá? Depende dos lados. Qual que é a ideia da arquitetura hexagonal? Ela foi proposta pelo Alistair Cockburn em 2005. E a ideia dela é que eu tivesse, então, uma porta de entrada. Então, por exemplo, eu tenho uma API REST. Então, alguém vai fazer uma requisição nessa API REST. Ela vai ultrapassando camadas dentro do meu software, como, por exemplo, vai disparar um comando, esse comando vai disparar um manipulador, esse manipulador vai disparar algum serviço de aplicação, vai cair um domínio. Eventualmente, se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre DDD, mas não confundir com DDD, Drive Domain Design. Tá? Depois eu vou ter aqui uma model, e essa model pode, enfim, aqui dentro do serviço de domínio da model, eu posso buscar informação no URL, eu busquei essa informação, devolvo, então, pela minha porta de entrada. Né? Então, eu tenho um adapter aqui, a informação ela entra aqui do lado do usuário, vai até a parte de infraestrutura. Ela pode, inclusive, fazer uma dancinha. Por exemplo, eu estava comentando do checkout do e-commerce, né? Foi postada a compra aqui na API REST, na porta da API REST. Então, foi consultado no URL que o produto está ok, gravado aqui que a compra está ok. Aí, depois aqui eu tenho um envio, por exemplo, de um mailing. Então, ela voltou para cá, disparou um e-mail. Depois, ela pode disparar uma mensagem aqui na fila para integrar qualquer informação e assim por diante. Então, essa daqui é uma arquitetura hexagonal, foi proposta no Alistair Cockburn em 2005. Tá? Assusta um pouquinho, mas vamos seguir aqui que vocês vão ver como é que isso vai ficando. Essa daqui, quem já viu? Já viu? Provavelmente também vai ter um monte de. Essa daqui é a arquitetura Cebola, Onion Architecture. Tá? Basicamente, a ideia dela é que você vai descobrindo mais sobre o software conforme você vai mais entrando. Não confundir com aquela arquitetura daquele software que você abre, assim, conforme mais você vai mexendo nele, mais as entranhas, mais vai dando vontade de chorar. Tá? Eu sei que Cebola também dá vontade de chorar, mas não é essa. Tá? A ideia aqui é que a gente tem o seguinte, a gente tem serviço de domínio, a gente tem módulos, a gente tem aplicação. Só que as dependências é sempre assim, por exemplo, eu tenho um keep
Kibana, por exemplo. O Kibana ele pode ter essa dependência com o DB. O DB pode ter uma dependência com uma model, mas a model não pode ter dependência com o DB. Tá? A Owner Architecture ela pega isso. Que a dependência, os externos podem ter dependência dos internos, os internos não podem ter dependência dos externos. Calma que isso já vai ficar mais claro. E a gente tem, isso foi em 2008 pelo Jeff Palermo. E a gente tem, finalmente, quem já viu isso daqui? A Clean Architecture, proposta pelo Uncle Bob em 2012. Vocês perceberam que tem uma certa semelhança? A informação ela sempre anda em um sentido, eu sempre tenho entidades ao meio, serviços ou aplicações rodeando as entidades, e depois eu tenho nas camadas mais externas, bancos de dados, outras tecnologias, mensagerias, e a mesma coisa, tá? A gente sempre tem essa questão de dependência. Uma entidade não pode depender de um controller, por exemplo, não pode depender de um DB. O banco de dados pode depender de uma entidade, o controller pode depender de uma entidade, mas nunca o contrário, tá? Então, o que a Clean Architecture está falando? Ela não é um modelo, no sentido de que eu não vou abrir o Visual Studio, criar nova aplicação, modelo Clean Architecture. Ela não é um modelo. Ela é uma série de conceitos, práticas, ideias que visam o quê? Você privilegiar as regras de negócio, o que seu software tem que fazer, do que a tecnologia que ele tem que usar. A Clean Architecture basicamente é isso. E o legal dela é que sempre que você vê um diagrama baseado de Clean Architecture, toda vez que você tem uma barra assim, quer dizer que você está eliminando é como se fosse uma barreira física. Você está falando que o dado ele vai entrar por aqui, esse dado vai depender daqui, mas esse não pode depender disso daqui. Tá? Então vamos lá. Ela não é a mesma coisa, Clean Architecture não é a mesma coisa que o Drive Domain Design. Eventualmente, se vocês quiserem, eu posso vir falar exclusivamente sobre o Drive Domain Design. Apesar de que eles compartilham nomes, né? Domínios, models. Tá? Ela não é um modelo, mas sim essa abstração de padrões que eu comentei com vocês. Ela pode ser aplicada para qualquer linguagem, framework, pode ser Java, pode ser Node, .NET, enfim. Ela tenta colocar essa questão bem pertinente de separação de responsabilidades, que tem a ver até um pouquinho com o Solid, né? Ou seja, dentro do Solid, uma das coisas que é separação de responsabilidade, tem a questão de gestão de dependência, que vai ajudar bastante a gente já vai ver isso numa questão mais prática. Tá? E ela bate bastante em cima desse conceito de abstração, interfaces, contratos, gestão de dependência, inversão de cultura. Como saber se eu estou seguindo, se a Clean Architecture está funcionando dentro do meu software, se o meu software está apto a tal? Qualquer mudança de tecnologia não pode afetar seu software. Então, eu preciso mudar o DB. Ok? Vai lá e muda uma partezinha ali, mas eu não posso mudar regra de negócio. Tá? Se eu tiver que mudar regra de negócio para uma tecnologia, é um sinal de alerta. Eu posso mudar inclusive a UI. Um exemplo bem clássico disso. A gente tem várias aplicações hoje que rodam web e mobile. E ainda mobile tem aplicativos iOS, Android. Então, a aplicação, a regra de negócio dela é a mesma. Ela tem que se abster dessa mudança. Tá? Muitas vezes você já faz de forma intuitiva, tá? Não precisa de alguém chegar e falar, Clean Architecture, isso, faça isso. Às vezes você já fez isso, agora você chega na computador e fala, já escrevi uma parte do meu software que de fato ele funciona dessa maneira. Né? Encare seu banco de dados, sua mensageria, suas APIs, até mesmo seus microserviços, encare todos eles como uma API. Dúvida? Ele apresenta uma série de conceitos, ele não dita regras. Entendeu? Tipo assim, o conceito principal dele é esse daqui. A minha regra de negócio ela tem que estar em evidência. E não é uma tecnologia que vai mudar ela. Se eu tiver, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Eu salvo, quando eu clico em salvar meu cliente, dispara uma trigger no banco.
Agora eu quero mudar o banco. Pô, a regra de negócio dessa trigger está lá dentro do banco. Estou mudando a tecnologia, está impactando. Então, não está dentro do conceito da linha arquiteto. O ideal é que a minha regra de negócio ela seja anêmica a essa questão de banco, de mensageria, de broker, o que quer que seja. Cara, em mudança de tecnologia não pode mudar a regra de negócio. Por exemplo, eu estou utilizando o Razor e vai mudar para Anchor. Legal. Na verdade, tem que entender assim, um pouco do propósito, tá? Em que sentido? De que, de fato, são linguagens diferentes, né? São estruturas diferentes. O Razor, eu acredito que você esteja falando do Razor Pages. Geralmente é uma tecnologia indicada, não tanto para sistemas, mas talvez mais para páginas, ou até mesmo front-end. Tá? O front-end, ele não deveria ter tantas regras de negócio assim. Tá? Se você pensar em modelos como o MVVM, por exemplo, você tem uma série de regras lá, mas essa série de regras do MVVM, elas ditam como que aquela vai ser renderizada. Então, tipo assim, eu vou pegar aqui o campo numérico, vou formatar ele em formato moeda e ainda colocar uma cor vermelha porque está negativo. Essas são preocupações do modelo MVVM, só que o MVVM não foi feito para resolver regras de negócio. Né? O seu front-end ele teria que ser, como eu te disse, você entra nessa questão aqui, né? Você teria que encarar ele como se fosse uma API que vai plugar nele, você está expondo, entendeu? Aí você, eu vou mudar para Angular, tudo bem, você está mudando tecnologia de front-end. A sua regra de negócio deveria estar imune a isso, com alguma tecnologia que possibilitasse isso, talvez alguma API, pode ser Node, pode ser .NET, Java, enfim. Essa seria mais a ideia, tá? Diga. Como é seu nome? TAS. TAS. A gente tem gente aqui que você trabalha há pouco tempo em tecnologia. Aí tem outro rapaz lá que falou que é 1 ano só. Falando de um jeito mais leigo, talvez, para ele, você me corrige. Quando pega um Clean Architecture, ou pega algum outro tipo de, vamos dizer assim, modelo arquitetural, se você seguir ele ao pé da letra, teoricamente, você vai estar usando do aprendizado de pessoas que criaram esse modelo para criar um software com algumas características de software bem feito. Então, se você usar ele, provavelmente você vai ter um software que você consegue trocar peças do Lego, imagina que é um Legão, você consegue trocar peças sem ter que gastar um dinheiro absurdo refazendo coisas. Então, quando ele fala, quando o SPAC fala, você vai lá e precisa trocar o banco, porque o banco está muito caro pagar um Dynamo da Amazon. Está caríssimo, está sangrando. E a diretoria falou, tira esse troço. Ele não é único, não faz só o que ele faz. Mas se você vai e coloca uma regra, talvez o Dynamo foi uma bosta, mas um SQL Server ou um Oracle, e aí você vai lá e o Oracle está muito caro. E aí você colocou muita regra de negócio, ao invés de colocar no lugar certo, você foi lá e colocou regra de negócio. Você pede uma informação, mas ele processa e traz mastigado para você. Então ele está processando alguma coisa, uma regra lá dentro. Se você matar e colocar só em um outro banco, e você não levar essa regra, você vai quebrar a estrutura e como o seu software funciona. Então quando ele fala isso, estou só tentando fazer um jeito mais iniciante, tá? Então basicamente quando ele está te trazendo isso estuda isso. É complexo, o assunto é complexo. Estuda e você seguindo aquela migalha de pão, aquele conceito, você provavelmente vai criar um software mais próximo de um software bem feito. Basicamente é isso. Um software mais para porque ele tem que funcionar e menos pela tecnologia, porque ela é legal. Desculpa, só a tecnologia até não importa. Eu já trabalhei em um projeto grande que no meio tinha Java, tinha Go, tinha um monte de coisa, porque a tecnologia não importava. Claro que a linguagem ali do core, de uma área, é importante, mas outras áreas do software podia ter outras tecnologias totalmente diferentes uma da outra, tá bom? Mas respeitava as regras de o que tem que depender, não tem cíclico, porque aí você mata o software. Dependendo do outro dependendo da primeira. Tá bom? É isso, basicamente. Ficou claro? Eu coloquei uma imagenzinha aqui, né, falando sobre esse último tópico, né, de até um projeto real de um cliente lá,
onde eu tenho, por exemplo, 4 repositórios. Um deles, de fato, é o banco de dados. O outro é um LDAP, que é para fazer a dedicação no Active Directory da Microsoft. Um é um background de Jobs API Client, que é, eu tenho uma máquina que é responsável por rodar jobs, eu quero fazer um trigger manual desses jobs, então tem um client aqui que vai disparar a API desses jobs lá, manualmente. E uma AWS Bucket, para transformar o arquivo, entendeu? Essa do arquivo é bem legal. Imagina assim, eu estou numa área administrativa de um e-commerce, e eu quero cadastrar um produto, eu vou subir a foto dele. Tudo bem, comecei meu software no servidor Windows, com o meu site instalado lá no Internet Information Service, no IS, e eu vou salvar em disco. Então, dentro da Clean Architecture, você vai fazer um componente que ele vai se preocupar em salvar arquivo. Como? Não interessa. Por hora você colocou ele como salvar em disco. Agora a diretoria fala, não, eu quero levar para a Amazon, para a AWS. Então você troca o client, você só vai receber um client para escrever um arquivo. Agora ele vai começar a escrever no bucket, não mais em disco. Mas a regra de negócio não foi alterada nada. Você só escreveu um clientzinho novo para salvar arquivo, só isso. É isso, pessoal, acabou? Vocês iam ficar pistola da vida comigo se eu mostrasse um trecho de código. Então vamos lá. Vamos pensar no software aqui. Vamos começar pensando pro database. Quem aqui já fez isso? Não precisa ter vergonha, pessoal. Eu já fiz um monte. Eu sou tão velho que eu começava a desenvolver software dizendo diagrama de entidade de relacionamento, os DERs, merda ali. Não sei se vocês sabem o que é o diagrama de entidade de relacionamento. Não sei se vocês não isso da faculdade de ensino. Bom, vamos então iniciar o desenvolvimento do software, tá? CQRS, pode falar. Eu ia falar sobre isso agora. Eu estou vendo muito CQRS no Perfeito. Então vamos lá. E eu também estou vendo que tem necessidade de implementar isso. Então vamos lá. Eu vou falar, agora a gente vai falar sobre CQRS. CQRS não é Clean Architecture. Mas olha que legal. Clean Architecture, como eu falei, não é um modelo pronto que você vai aplicando. Tem uma série de conceitos, né? Ele é bem mais abstrato. Né? Mas o CQRS ele já é uma coisa mais pragmática, já é um modelo que eu posso aplicar. Então, o que é o CQRS? Command and Query Responsibility Segregation, ou seja, separar, é uma proposta de padrão de software onde eu separo leituras e escritas. Como assim? O fato de alguém estar cadastrando um monte de informação, fazendo compra no meu site, não pode impactar o pessoal que está consultando o preço de produto, fazendo busca de produto. As minhas leituras de produto tem que ser independente de quem está postando compra ali. CQRS é isso. É um padrão que quer resolver isso. Como? Eu tenho então a parte de escrever data com comandos. Então, sempre que eu estou escrevendo alguma coisa no servidor são comandos, sempre que eu estou lendo são queries, certo? E ele propõe, você vai ver um monte de modelos do CQRS, ele propõe que eu posso ter um banco de dados somente, eu posso separar em 2 bancos de dados, eu posso... Quer ver uma coisa bem legal? Isso daí tem no YouTube, tá? Depois se alguém quiser eu passo o link lá no grupo. Quem aqui mais ou menos poderia me dizer como é que eu poderia modelar um cardápio de um restaurante? Eu vou lá no banco de dados, crio uma tabela cardápio, depois eu crio uma tabela itens, incluo produto, preço, beleza? Se eu te falar que o iFood salva o cardápio de restaurante em JSON, numa CDN, com cache. Tem programador do iFood falando isso, tá, no YouTube, por isso que eu estou falando para vocês. Não tem bonito, né? Tem o que funciona. E é rápido. Eu entro ali. E, o aplicativo dos caras recebem trocentas consultas de produtos toda noite. E dias bits. Foi iFood? Olha. Então. Não foi a iFood porque ia travar e aí não ia chegar. Entendi. Bom, então assim, o CQRS ele é um modelo que está me ajudando a explorar um pouco dos conceitos do CQRS. Não é que um é o outro, tá? Agora vamos entender melhor isso daqui. Para mostrar o software para vocês, e até para me ajudar no CQRS, eu vou usar um outro padrãozinho chamado mediador, o mediator, tá? O que o mediador faz? Basicamente, toda quanto é informação que precisa ser roteada dentro da minha aplicação, ele vai publicar. Por exemplo, a compra caiu, a compra foi efetivada.
manda um evento aí, quem estiver assinando esse evento vai receber essa notificação de compra, daí eu posso disparar e-mail, posso disparar lá a logística com o TMS para fazer a coleta do produto, enfim, ele vai, entre aspas, meio que fazer um brokerzinho para mim, tá? Então, eu vou usar uma biblioteca chamada Mediator, só que sem o O, tá? Esse daqui é o linkzinho lá no Get. E é Fluent Validator só para fazer a validação dos dados que estão entrando. Mas vamos ver como é que isso se dá, então. Tá o código-fonte, vou colocar o slide, vou colocar lá depois no grupo, tá? Tá aqui o código-fonte dessa aplicaçãozinha, dessa demonstração que eu vou dar. Aqui a solução dela, ela tem uma API, ela tem uma camada de aplicação, tem testes para aplicação, tem domínio, testes para os domínios e infraestrutura. Como que isso se encaixa dentro da Clean Architecture? Então a API, ela está fazendo aqui, ó, esse papel do web, do controller. A aplicação está fazendo esse meio termo entre use cases, você já vai entender melhor, entre use cases e os controllers. Eu tenho domínio fazendo essa interação com use cases e entidades. E a infraestrutura, né, com banco de dados e serviços externos, tá? Então, mais ou menos assim que foi pensado e desenhada a aplicação. Vamos lá. Vai ficar um pouquinho ruim de ver aqui, mas eu vou meio que comentando qualquer ideia por trás, depois tem a aplicaçãozinha e tem no slide também, dá para ver um vídeo com mais qualidade, tá? Mas, ó, Visual Studio, vamos criar a aplicação aqui. Comecei criando para o domínio, tá? Beleza, primeira coisa que eu faço ali é deletar o que veio no domínio, eu vou criar 3 pastas. Tá? Pasta de interface, pasta de modelos e a pasta de serviços. Tá? Os modelos são basicamente as entidades que o meu software precisa funcionar. Um exemplo bem útil, eu estou fazendo uma compra, uma order, uma compra de um e-commerce. Tá? Basicamente vai ter o nome do cliente, o número da compra, o endereço de entrega e o total que custou aquela compra. Tá? Então esse vai ser o meu modelo. O meu serviço ele vai ser responsável por pegar essa compra e salvar. Se precisar eventualmente interagir com alguma outra modelo, ele pode fazer essas agregações. Tá? E as interfaces, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer eu me despreocupar com o banco de dados, com onde que essa informação vai ser salva. Tá? Então eu criei uma interface para o meu serviço e uma interface para o meu banco de dados. Agora eu só defino que tanto o banco de dados quanto o serviço vai ter uma operação para poder salvar. Acho que melhor do que mostrar no vídeo, acho que melhor mostrar no Visual Studio que consigo dar zoom, né? Deixa eu pegar aqui. Beleza, vamos lá. Eu consigo dar zoom. Então vamos dar uma olhadinha no domínio. Depois de uma olhadinha no vídeo, vocês vão ver, eu vou citar aqui na ordem que eu fui construindo a aplicação. Só que daí no vídeo está um vídeo para vocês acreditarem que eu estou falando que é balela, tá? Então, por exemplo, eu tenho minha model, que é o meu pedido aqui, vou dar um zoom nesse caminho. Então tá aqui, ó, coisinha bem simples, tá? Ela tem um construtor que vai gerar o número dela, vai salvar quando essa ordem for criada, e depois aqui ó, tem o número do pedido, o e-mail do cliente, o endereço de entrega e o total que foi comprado. Pronto. Eu tenho um serviço que ele basicamente vai me falar que ele lista e salva. E ele faz isso no repositório. Tá? Percebam aqui a inversão de controle e injeção de dependência. Eu estou colocando aqui ó, uma interface. Eu não sei o que está vindo aqui. Depois que eu vou definir certinho quem que é esse carinha aqui. Tá? Esse repositório. E a minha interface está definida aqui dentro do domínio. Então eu tenho, por exemplo, o OrderDB repositório, que tem aí o salvar e listar. Pronto, simples assim. Feito isso, a segunda coisa que eu faço lá no videozinho é criar um projeto de teste para o domínio. Tá? E eu fiz um teste para o minha model. Tá? Então, deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Eu fiz um teste aqui que quando eu crio uma compra, né, uma order, ele deve gerar um número. Então, beleza, esse aqui é um teste. E a outra para o serviço, né, ele deve salvar uma ordem com um número. Né? Então, a primeira coisa que eu faço é um mock do meu repositório de banco, não interessa, não preciso ter banco. Moco ele e falo, ó, finge que salvou aí para mim, porque eu preciso salvar se gerou um número.
Lembra que a regra de gerar um número está lá na minha própria model? Está aqui, ó. A regra de gerar número está aqui, ó. Essa aqui é a regra de gerar número. Então, lá no meu teste, eu simplesmente digito o repositório, mandei salvar, no caso, gerei o repositório, gerei o serviço, mandei salvar o serviço e ele vai fazer uma search. Quando eu rodo esse carinha aqui, ele vai rodar o outro teste que eu tenho aqui também. Passou os testes. Só lá no vídeo é legal que dá pra ver, tipo, com 2 projetos pronto. Minha regra de negócio já está preservada. Não usei banco, não usei mediator, não usei sinal nenhum. Mas minha regra de negócio está escrita lá. Eu consigo gerar um pedido com número, com data de criação, com valor, com cliente. Beleza? Então, essa daqui é o meu domínio, a partezinha do meio lá do Clean Architecture. Feito isso, vamos criar agora a camada de aplicação. Na aplicação já tem bastante coisa aqui, né? Lembra que eu falei para vocês, eu tenho os comandos que escrevem e as queries que consultam. A grosso modo, na verdade é bem isso, tá? Só são nomes bonitos para DTOs. Para quem não conhece DTO, é Data Transfer Object. Ou seja, é um objetinho que eu criei para transportar um dado de um canto para o outro, para expor uma API, para levar para o banco, enfim. Tá? Então eu tenho um DTO, que é um comando de entrada, um DTO de saída, que é um resultado para quando eu faço o list. E eu ainda tenho um outro DTO, que lembra que eu falei para vocês que eu quero emitir um evento, e esse evento caiu lá na transportadora, caiu no e-mail do cliente. Então, vamos lá. Comando. Então, eu tenho o order create comment aqui. Vai precisar apenas do e-mail, do endereço de entrega e do total comprado. Pronto, esse aqui é um comando para eu escrever o pedido. Para eu devolver o pedido criado. E agora eu já tenho mais informações, como o próprio ID, como a data de criação. Tá? E ele vai copiar esses dados lá do domain, lá da order do domain. Eu vou copiar esses dados de lá. Beleza. E eu tenho os eventos. O evento, mesma coisa dos outros, e os outros ali, só um pouquinho menos de informação, só para notificar o usuário de que ele comprou, o DNS de que ele tem que buscar aquele endereço de entrega ali, tá? Como é que isso vai chegar para mim? Vai ser emitido o comando, e o comando vai cair no manipulador, no handler, certo? Então vamos dar uma olhadinha no manipulador de pedidos. No manipulador de pedidos, ele fala o seguinte, ele vai lidar com 2 requisições. Essa daqui, que é para criar, e essa daqui, que é a query para filtrar. Eu mostrei a query, mostrei, né? Não mostrei a query, perdão, pessoal. Deixa eu mostrar a query. A query também é um outro DTO, que é basicamente coloca o que eu quero ali de parâmetro, tá? Para fazer a busca. Aqui no caso eu só tenho um filtro, mas tem que ter um filtro, pronto. Então eu tenho vai chegar para esse manipulador a opção de criar e a opção de ler. Tá? Então na opção de criar, então aqui ó, vai chegar aqui o create comment. Eu vou criar uma nova order com as informações que veio desse comando e vou salvar ela no serviço. O serviço está sendo injetado aqui no construtor. Feito isso, eu emito o evento com o mediator e retorno esse pedido criado lá para interface, para API, para quem quer que seja. Certo? O segundo, que é filtrar pela query. Eu vou lá no meu serviço e aciono o list com aquele filtro. Só faço a conversão, né, porque o list ele vai retornar para mim um array de order, ou seja, é uma entidade de domínio, e eu vou fazer a conversão dele para o meu DTO de result. Simples assim. Aqui na application a gente já começa a ter mais dependências. Lá na domain está 0, não tem dependência nenhuma. Aqui eu já tenho uma dependência, ou seja, eu já estou usando o mediator, por exemplo. Vou dar uma olhadinha aqui, ó, quais são as dependências que eu tenho. Tenho tanto o mediator, quanto os logs, quanto a validação. A gente vai ver agora então a validação. Na validação, eu usei o Fluent Validate, uma libzinha do GET. Basicamente, o que ele faz? Ele vai ficar escrevendo um monte de if, se está vazio, se está preenchido, se está nulo e tudo mais, ele faz essa validaçãozinha mais legível, tá? Isso tem a ver com SOLID, a expressão de leitura de código. Beleza, está verificando aqui se o e-mail está vazio, se o endereço está vazio e se o total de compra é maior, não é negativo, né? Então essa daqui é a validação que eu vou fazer.
Eu tenho outros manipuladores, como por exemplo, um log. Lembra que eu emiti aqui, eu emiti esse carinha aqui, ó, esse evento? Então eu falei, ó, criei esse evento e mandei para o mediador, publica. Aí eu criei outros 3 manipuladores. Um para log, outro para o TMS, que é para API, que vai fazer, da empresa de logística, que vai coletar esse produto. E outro para enviar por e-mail. Tá? Então, por exemplo, do log, o que ele está fazendo? Eu tenho então esse manipulador de notificação, que é do evento. E basicamente, eu estou injetando aqui o logzinho da Microsoft, podia ser qualquer outro provedor de log aqui, tá? E mandando ele logar, então, o log para mim. Olha aqui. Beleza, né? Não preciso ficar escrevendo aquele monte de linha de código. Simplesmente aconteceu uma coisa na aplicação, publica o evento e gera um log por isso. Pode falar. Cancellation Token, aqui eu não usei, mas geralmente quando você tem aplicação, quando você está trabalhando com alguma questão assíncrona, daí você utiliza ele, tá? O que são essas questões assíncronas? Pode ser tanto teu algoritmo que é pesado, às vezes é um loop grande, e você pode verificar se o cancellation token foi ativado para você quebrar o loop no meio e sair daquele processo. Tá. Vamos lá. Imagina assim, que eu tenho eu tenho processos assíncronos em uma aplicação web. O que significa isso? O que é um processo assíncrono? Você fez uma requisição no browser, o browser não trava. Mas se você lembra quando você começou a programar, provavelmente quando você emite o comando demora mais, seu software trava, né? Então, quando você faz uma requisição assíncrona, quer dizer que você fez algum mecanismo que vai abrir uma thread paralela e essa thread vai processar, certo? Essa thread pode ter algum tipo de problema. Ela pode ter, inclusive, um problema de performance. Tá? E você pode querer matar ela. Falar, não, estou demorando demais, eu quero matar ela, não quero que ela finalize, não. Tá? Isso pode acontecer no browser, pode acontecer no seu próprio processo. Então, o cancellation token serve para isso. Aqui, se eu estou, por exemplo, acionando uma API de terceiro, e essa API está demorando demais, eu posso usar esse cancellation token para cancelar essa requisição da API. Você pode, exatamente. Ou você pode fazer uso próprio, como eu te disse, às vezes é um processo longo teu, que por qualquer motivo você quer verificar que eventualmente alguém pode cancelar ele no meio. Aí você pode verificar se o cancellation token foi acionado e interromper o processo ali. Outra dúvida, pode falar. Eu vi que você está usando o service no Command. Isso. Tá certo. Tem alguns casos que não utiliza. Sim, dentro do CQRS, tem gente, mas isso é uma questão pessoal, tá? Tem gente que na hora da leitura já vai direto no banco. Na verdade, nem tanto pessoal, pode ser uma questão de performance também, porque daí eu tiro camadas no meio do caminho, tá? A única coisa que é interessante é que você tenha as responsabilidades de maneira mais definida, sabe? Quando eu falo em direto no banco, não é simplesmente lá na controller, escreve um SQL lá e manda executar, não. Você vai ter algum lugar onde você vai ter a query, que representa aquela regra de repositório, e você aciona esse lugar. Tem gente que parte dessa abordagem. Tá? Mais alguma dúvida? Alguma outra dúvida? Beleza, dando sequência aqui. Então, eu tenho, por exemplo, o meu manipulador do TMS. Também eu vou receber um TMS client por interface aqui, e vou fazer esse post lá. Tá? Eduardo, mas o que é essa interface? Bom, interface, simplesmente eu defini ela aqui em interfaces. Ela vai me dizer que, eventualmente, quem implementar esse cara, no caso do Mail Service vai ter um send, e no caso do TMS vai ter um post. Aqui em Infrastructure, eu tenho minha implementação propriamente dita. Então, por exemplo, lá no Mail, aqui eu só coloquei um debug write-line para falar que foi acionado, mas eu poderia fazer conexão com o meu SMTP aqui, ou com uma API da... chegou a pizza, mas calma que está acabando, tá, gente? Você não vai colocar. Eu poderia usar o MailChimp, uma API do MailChimp da vida aqui. Troquei do MailChimp para um servidor de SMTP próprio. Tudo bem, é só reescrever essa parte aqui. A regra de negócio já está preservada lá no domain. É isso que eu queria dizer quando eu quero reescrever partes do meu software que não impactam a regra de negócio e o propósito do meu software. Certo? Por exemplo, repositório. Vocês viram que eu não falei de Unity Framework, porque eu fiquei com preguiça de implementar o Unity Framework. Então aqui eu fiz um banquinho de memória aqui, que tem uma lista estática, onde ele busca nessa lista estática aqui com o filtro que eu passei, ou eu salvo qualquer coisa nessa lista. Enquanto a aplicação estiver em memória, está salvando ali. Eventualmente eu posso vir aqui e escrever a parte do Framework salvar no banco de dados, por exemplo.
Beleza? Tá. Então, a gente já falou sobre interface, já falou sobre query, já falou sobre resultado, sobre os manipuladores. O último pulo do gato aqui é a parte da validação, né? Eu criei uma partezinha de exceção. Então, primeiro eu criei um outro DTO, que é o DTO só do erro, só para poder transportar o erro de um lugar para o outro. Ele só tem qual que é a propriedade do erro, qual que é a mensagem que ele deu. Isso daqui vem lá do validator. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho a mensagem e aqui a propriedade. Ele tem a mensagem padrão, tá? Só define uma mensagem personalizada para esse último. E aqui eu tenho minha exceção, aqui herdando de fato a exceção do .NET e criando uma exceção para a minha lista de validações. Feito isso, eu quero testar. Falo, não, mas tem umas regrinhas aqui que eu quero testar de validação. Como é que eu testo isso? Vamos lá então. Também tem a minha parte de teste, que a gente já rodou deu verdinho. E eu testo então meus behaviors. Então vamos lá, o que é um behavior? Aqui na aplicação tem a pastinha behavior. A maneira mais fácil de entender o behavior, que na verdade ele até herda aqui, né, numa interface de pipeline. Então, por exemplo, se a gente pensar em CSD, a gente tem a pipeline, né? CSD, o que é a pipeline? Basicamente, sequência de passos que tem que acontecer para a minha aplicação sofrer build. Se eu pensar em uma aplicação web, também tem uma pipeline que é executada. Chega a requisição HTTP, aí ele vai verificar se está autorizado, se está autenticado, se é uma aplicação MVC, qual que é o controller. Dentro do controller tem action, então perceba que tem uma sequência de passos dentro de um canal, né, de um pipe, de um canal de comunicação. Ele está executando uma série de sequências de passos, um após o outro. O behavior é exatamente isso. O que eu estou falando para ele? Quando chegar uma requisição da HTTP, você intercepta ela, a gente já vai ver onde vai ser interceptada. Você aplica o validator que eu fiz aqui, esse validator aqui, aplica esse validator, verifica se tem erro. Se tem erro, manda exception na cabeça do cidadão. Está aqui, Aqui é a requisição da HTTP, verifico se tem erro, se deu erro, passo, dou um throw na exception. Tá? Agora vamos ver como é que tudo... lembrando, né, que eu já fiz o teste aqui para validar somente meu behavior. Então, aqui o legal do teste é que o teste que eu escrevi para validar se ele de fato lançou a exceção. Então, tanto para quando não tem o e-mail, quanto para o order amount, né, o total da compra for negativo. Aqui está o valor negativo, que eu informei. Então, ele tem que lançar a exceção para verificar que está validando. Tá? Lá no videozinho, vocês vão perceber que a primeira vez que eu rodo, ele não passa no teste, porque o tipo de exceção, eu troquei o using aqui, depois eu corrigi lá no vídeo. Tá? Mas beleza, então olha só, até agora eu não tenho banco, eu não tenho nem API, mas eu já conseguia fazer testes para minhas regras de validação e testes para minhas regras de negócio. E já tinha minhas regras de negócio escritas também. Finalmente, a API, e o legal da API é que agora eu vou fazer toda a injeção de dependência, manipular lá a pipeline que eu falei para vocês. Então, por exemplo, aqui, na pipeline, né? Quando tem essa parte aqui do .NET, isso daqui basicamente é a sequência que está sendo seguida quando chega uma requisição HTTP na aplicação. Então, aqui o que ele vai fazer? Ele vai instanciar um Swagger, ele vai fazer um redirect para HTTPS. O cara pode bater HTTP lá, só que ele vai tentar redirecionar para HTTPS. Vai usar esse middleware que eu já vou mostrar, vai verificar a autorização, vai fazer um mapeamento dos controllers e vai executar o restante do código. Tá? Então, esse daqui é o caminho que está acontecendo com a minha requisição HTTP. No meio deles, eu estou falando assim, use esse middleware aqui. Esse middleware está escrito aqui dentro da API. E o middleware, basicamente, o que ele faz é verificar se teve uma validation exception para emitir lá no meio da pipeline. Tem, manda escrever o JSON com os erros. Simples assim. Mata o processo aqui, o processo não continua. Se tem algum outro erro, passa esse outro erro que eu não tratei. Tá? Ok. E eu tenho meu... Vou colocar aqui. Tá? E aqui eu tenho a parte de gestão de dependência. Então, por exemplo, quem que é meu service de order? É essa classe. Quem que é meu repositório de DB? É essa classezinha aqui que está lá na infrastructure. Quem que é meu serviço de e-mail? É essa classezinha que está lá na infrastructure. Não tem nada a ver com o domain. Então, agora eu estou fazendo um depara das interfaces que eu defini no domain e na application com as interfaces que eu quero que de fato funcionem no meu software, com a implementação que eu quero que de fato funcione no meu software.
como te disse, tem esse e-mail service aqui, ele está funcionando com SMTP, quer trocar para o MailChimp, é só reescrever ele, ou escrever um novo para ele e mudar o apontamento aqui. Aqui em cima eu estou configurando o Mediator e o Fluent. A única coisa, configurar o Mediator e o Fluent é uma coisa bem bestinha, tá? Basicamente você fala qual que é o projeto que você quer que olhe, e está fazendo justamente isso nessa linha da senha. Então, tudo que está dentro desse projeto, onde está o handler, que é a application, registra. E assim, ao invés de eu fazer um na mão, ele vai olhar tudo que tem dentro dele lá, tudo que tem relativo ao Mediator e já registra automático. Mesma coisa para o Fluent Validator. Tá? Tudo que tem dentro da onde tiver esse order handler, todos os arquivos que tem lá dentro que interessam para ele, já registra automático. Tá? E assim a aplicação passa a rodar com o CQRS, com os conceitos do Clean Architecture, onde estou mandando e-mail, não interessa qual que é a tecnologia de e-mail que eu estou usando para enviar. Estou salvando dados, não interessa se estou salvando JSON, se eu estou salvando um banco de dados X, Y, se eu estou usando Entity Framework, Dapper, não interessa. Depois eu escrevo isso daqui quando me convido. Também percebam que eu escrevi o software inteiro e posterguei a decisão de saber qual que é o client de e-mail que eu vou usar e qual que é o banco de dados que eu vou usar. Então, vamos só postar um order aqui na API, só para a gente validar. O legal de você falar isso, né, Spark? Tem projetos, a gente que já trabalha há um tempo aí, vocês já devem ter alguém, tem projetos que ficam enrolando 3, 6 meses porque falta uma decisão de um banco, falta uma decisão de vai ser... Tem que liberar a licença. Vai ser bolinha amarela, vai ser aquilo. Aí quando decide que é o banco, tem que entrar no processo de compra, porque não tem aquele banco que quer usar. Então aqui você gera valor. E no final das contas é você gerando valor, porque se você não põe o software para rodar, você só está falando besteira. O legal de botar o software para rodar é que o que eu percebo às vezes é que tem alguns profissionais que eles ficam receosos, né? Tipo, se eu entregar esse software muito rápido, depois não vai ter o que eu fazer no trabalho. Só que assim, se você entrega o software rápido, você tem a possibilidade de inovar dentro do trabalho. Então, um software que você entrega em alguns meses, quer dizer que dentro de alguns meses você já pode estar experimentando a tecnologia que você queria experimentar, porque está entrando um software novo para você desenvolver. Você não vai ficar preso naquele software anos e anos por uma série de decisões, então você não tomar ali, né, aquele ânimo de empurrar para a barriga, tá? Então, para a gente finalizar que as pizzas já estão matando cheiro aqui, pode perguntar. E quando o meu software depende da tecnologia? Um exemplo que eu tive semana passada, tinha um procedimento que a gente fazia, que a gente precisava migrar muito dado, fazer um update muitas tabelas. Era muita coisa. Fazer isso via aplicação demorava horas. Fazer isso via banco, minutos. Então eu dependia... Mas isso não é teu software, é um processo isolado. Tanto é que uma empresa que tem um volume de dados muito grande está fazendo migração de nuvens, que no Brasil eu não sei se tem, mas nos Estados Unidos é normal a Amazon e a Microsoft mandar um caminhão com HD lá na empresa do cara pegar os dados para levar para a nuvem. Você não manda ver aqui na internet. Não, mas a migração no sentido de eu tinha dado que pertencia a um cliente, eu precisava... O processo interno da sua empresa. O processo interno do banco de dados mesmo. Então... Muito registro. Aí tem uma questãozinha na API que eu adoro discutir com meus colegas. Eu tenho uns coleguinhas do lado dele da Força, tipo os Jamelos, pessoal de Golang. O Golang é legal até. Então tem um pessoal assim que me dá umas alfinetadas por conta das tecnologias. Eu adoro discutir esse tipo de coisa com eles. Na verdade, assim, tudo dentro da TI é um trade-off. Tá? Esse amigo meu mesmo que trabalha com Golang, ele fala, não, é muito mais rápido, de fato é rápido pra caramba, tá? É muito mais rápido, ele também é entusiasta de Rust, tá? Só que eu falo, não, cara, tudo bem, você quer velocidade? Pô, mas tem mais rápido, escreve em assembly. Só para produtividade. Mas eu digo em questão da arquitetura. Então, aí entra essa questão, é um trade-off que eu tenho que fazer. Nesse caso, você quer desempenho. Então, eu vou ter que abrir mão de, às vezes, uma questão mais sustentável para agilizar o desempenho. Até que, eventualmente, né, você talvez consiga colocar seu modelo de negócio dentro de uma tecnologia que já atenda o desempenho que você queira. Nesse caso, você vai meio que abrir mão disso, tá?
Embora, tipo assim, tem algumas coisas que eu não conheço, né? Isso daí depende, obviamente, de uma análise. Mas tem uma questão que me chama a atenção, que lembra que eu estava comentando ali que eu não precisei de usar um banco de dados aqui, nem de framework, nem nada do tipo. Só que assim, eu já vi, e é normal, você ter aplicações, por exemplo, do .NET, que utilizam Entity Framework e Dapper, na mesma aplicação. Então, eu tenho um repositório, lá no repositório vai ter uma query para ser disparada no banco, e essa query vai ser executada bem mais rápido do que o Entity Framework gerando a query, por exemplo. É uma estratégia que eu adotei, mas ainda assim ela está um pouco isolada, né? Ela está na camada de infraestrutura, porque o comando e a biblioteca que é mais ágil que o Entity Framework está lá na camada de infraestrutura. É que nesse caso, eu precisava da regra de negócio desse banco. Ah, entendi. Tá. Então, é legal essa que você comentou. Dentro lá do slide do CQRS, que eu nem comentei, tem uma... Lembra que eu falei com você que tinha, ali no exemplo que eu tinha dado, tinha 2 bancos de dados, né? Tem estratégias para você fazer isso daí. Por exemplo, views materializados, né? Materialized views, por exemplo. É uma estratégia. Mas uma coisa que o CQRS propõe, importante nele, que eu acabei não citando, foi legal você ter citado isso, é que é o seguinte. Por exemplo, eu recebi a compra. E aqui eu mostrei um modelinho bem simplesinho, né? Então, poderia ter uma questão assim, eu receber minha compra e ela ser salva dentro do banco de dados, todo normalizado, bonitinho. Só que dentro do CQRS, quando ele fala de leitura, ele fala que seria interessante, uma das proposições, que você tenha um banco de dados ou um lugar, né, um repositório de dados, que ele seja otimizado para a leitura. Então, você reconstrói esse dado. Essa sincronia vai ser feita de maneira assim, um job, uma fila ou qualquer coisa do tipo assim, onde você reconstrói esse dado para quê? Para que eu não precise, por exemplo, ler várias tabelas para devolver para uma fila. Entendeu? Então, talvez, uma outra questão a se pensar é tipo assim, ok, você pode ter seu dado transacional salvo de uma maneira, mas algum outro mecanismo que já materializa esses seus dados, ou seja, que já faz as agregações necessárias, já salva meio que pronto. Lembra lá do exemplo que eu dei do iFood? Que tipo, o pessoal, eles têm um cardápio salvo no banco de dados, mas na leitura é um JSON já processado. Então, eventualmente, você pode deixar esse dado num modelo em que ele favoreça a sua leitura para essa migração desses dados. Sim, vai ter questão de falar, mas todo duplicando dados é aquele trade-off, né? Nesse caso, você está duplicando dados sim. Inclusive, para quem é entusiasta de microserviço, microserviço é a coisa mais que duplica dados, tá? Então, se alguém... e outra coisa de microserviço, não tem como você usar atomicidade. Não sei se... Ensinam atomicidade hoje em dia na faculdade? O meu problema era garantir atomicidade e consistência ao mesmo tempo, porque era muita tabela que eu tinha que alterar. Ou eu travava tudo durante horas na minha aplicação, ninguém podia acessar aquelas tabelas, ou eu mandava uma Store Procedure fazer tudo de uma única vez, ele fazia tudo de uma vez e respondia para mim rápido. Então eu não conseguia colocar gigas de memória na minha aplicação, ou então deixar horas parada o banco de dados. Eu tive que... Sim, ele entra nessa questão do trade-off mesmo, né? Às vezes, o inteligente da tecnologia é você saber abrir mão, às vezes, de algum modelo para você conseguir ganhar desempenho, tá? Não estou falando que seria essa a solução, mas é sim uma coisa... Não é tipo assim, não, se você não fizer isso, você nunca será perdoado, você será enterrado no maior do inferno. Não é isso, né? Inteligente é aquele que sabe, fala, não, aqui é um lugar onde eu aplico um modelo legal, mas nessa parte eu preciso de desempenho, então eu preciso de dar uma escovadinha nos bits e bytes. Só uma pergunta, mas esse processo você rodou uma vez e fez a migração e acabou. Então, eu acho que isso não se... Mas você não acontece toda hora? Não, eu acho que esse negócio não se encaixa para terminar o assunto. Quando a gente vai dar consultoria e tal, e precisa fazer o processamento, você não vai construir uma aplicação para fazer um processamento de uma vez por mês, uma vez por ano. Esse caso é muito específico, você precisava fazer um negócio pontual e provavelmente aquele processo vai rodar daqui um tempo quando precisar de novo. Então, eu acho que não se... job, né? Então, eu acho que não se encaixa. Você não vai fazer uma aplicação de 3, 6 meses para rodar um negócio, entendeu? Então, é tudo pontual, né? E na tecnologia, assim, os níveis de arquiteto. Dentro da CIT que eu trabalhava, eu era principal. Então, o que o principal faz que ele é diferente do arquiteto de software, que foi o que o Eduardo estava comentando, e tem o de solução. É mais pela abrangência do que ele enxerga. O de software está enxergando um contexto só dele.
de soluções lá dentro, ele está enxergando uma área inteira. E ali entra essa de um banco. Ele sabe que aquela alteração que os arquitetos de software estão embaixo dele, cada um está enxergando o seu umbigo. Mas quem está enxergando o todo, normalmente de uma área, é o arquiteto de soluções. Ele enxerga integrações e por aí vai. Ainda mais quando é setor bancário, então tem várias integrações, segurança, por aí vai. E o principal, normalmente, ele está fazendo as decisões principais e martelando elas. Por exemplo, uma decisão dessa. Aqui a gente vai marretar o banco porque eu não vou gastar tempo e esforço para fazer uma solução rebuscada. Que é pontual. Né? Então é por aí, tá bom? Então, no seu caso, eu não conheço o caso, estou longe de querer falar que está certo ou errado, mas basicamente é uma coisa pontual. Aqui é uma coisa para evolução, né, de software. Então, até a menina não estava aí, não sei o que é dela, mas é até para os que são novos, assim, entender, se você vai para uma solução dessa, você tem uma longevidade absurda de software bem feito. Não é software que você faz, está todo plugado e você tem que... E ninguém vai descabelar, como eu já vi acontecer bastante nas empresas, quando a empresa fala, quero ir para a nuvem, eu quero migrar do Amazon para o Google. Você já deve ter visto bastante caso, o cara quer migrar de uma nuvem para outra, todo mundo fica desesperado, né? Porque tem um monte de código amarrado na nuvem. Ou chega, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, CQRS. Tem lugar que eu já trabalhei, que você tem lá New Project, baseado, tem um projeto padrão New Project. Todo projeto que nasce é CQRS. Isso é a burrice, o cúmulo do absurdo da burrice. Por quê? Porque o cara nem sabe o que ele está fazendo, porque ele já vai lá falar, vou fazer CQRS. Muitas vezes tem software dentro de grandes aplicações de empresas que é CQRS para fazer CRUD. Então, assim, quando fala essa sopa de letrinha, tenta entender o que está por trás. Lembra que eu falei lá no início, que eu vi uma ferramenta que me fizesse tudo? É exatamente isso que ele está falando. Todo software tem que ser criado com CQRS? Não. CQRS é ClearTech? Não. Eu usei para exemplificar e serviu nesse caso. Né? Vai ter caso e caso. Como o caso do amigo ali que tem um processo que precisa de rodar dentro do banco porque em teoria é mais ágil. Falo teoria porque eu não conheço de fato o processo. Tá? Eu usei o CQRS aqui só para dar uma luz aqui de como é que a gente pode isolar as coisas. E é legal, depois baixem lá o vizinho, vocês vão ver que é legalzinho, tipo, construa o domínio, testa o domínio. Sabe o que é legal de teste de software? Eu sei que dá preguiça de fazer, eu também sou desenvolvedor. Só que você tem coragem de chegar para a área de operações que utiliza teu software, uma conversinha de café assim, e a pessoa que usa teu software, você está conversando com ela, falando, não, então desenvolvo, não tem teste dentro, tem processo nenhum de teste lá. Publique, você esqueci. Qualquer coisa vocês me avisam. Imagina você comprar um carro, você está lá na concessionária, fechando o detalhe de cor, rodas, é lindo o carro. O engenheiro pega, senta de lado, pô, você está comprando um carro que eu projetei, pena que eu não apliquei esse protocolo de teste. E é legal o seguinte, lá no vizinho mostra, domain testa, application testa, depois a gente vai para a API, faz esse teste, né, que é um teste muito que softwares, muitos devs fazem, ainda assim às vezes. Então a gente viu que as exceptions estavam aqui, né? Foram aquelas validações que eu havia feito, agora vamos salvar. Deu 200, está aqui é o número do meu pedido, e se eu fizer o get, está ali o pedidinho está salvo em memória, né? Lembrando que eu salvei no database. 3 pontos para a gente finalizar aqui que eu quero. Pode perguntar. Quando você escreveu ali o modelo, você criou lá o construtor estava criando o ID, o number e a data. Só que você deixou os 3 campos abertos ali também. Poderia ter colocado o private set. Se tivesse alguma validação para ser feita naquele momento da construção, onde você estaria colocando ele? Dou um new objeto. Tinha uma assinatura ali que permitia, né? Dar um new sem nem passar nenhum parâmetro. Daria um new nele e faria o assert verificando se a propriedade é nula. Seria isso? Você respondi? De certa forma, sim. É só para me entender onde que eu levantaria, porque se eu começar do lado do cliente ali, onde eu estou acessando a minha UI, estou criando um novo produto. Entendi. Pode acontecer algum erro no meio do caminho, alguma coisa ali não bater com onde que eu conseguiria
validação do negócio bruto, né? Aquela validação que você fez, eu entendi que ela seria mais um caso de uso do que uma do negócio bruto. Uhum. Mas a ideia é justamente essa, eu validar casos de uso e eu posso desenvolver regras mais sofisticadas, né? Então, aí, como eu falei, parte um pouco mais para o DDD. Né? Lá no DDD, a gente tem a questão de modelos anêmicos e modelos não anêmicos. Né? Sim. Então, o que seria um modelo não anêmico? A minha model ela tem uma série de regras de negócio que ela mesma manipula. Né? Então, aí você pode, conforme você vai acionando os métodos da sua regra de negócio, desse modelo, você pode fazer os acertos. O ideal é que o método teste um trechinho. Faço o setup, se você dá uma olhadinha no código, tem a partezinha onde eu faço o setup. Teste. Aqui, ó. Você faz o setup, então aqui esse aqui é um teste initialize. Faço o setup do meu teste, distancio tudo que eu tenho que distanciar e vai testando os pedacinhos isolados ali embaixo. E tem um teste que testa uma coisa, uma parte de código muito grande, não é teste unitário. É teste de integração. Tá, 3 coisas que eu quero colocar importantes aqui. Aquela primeira imagem ali é o meu projeto do domain. Percebam que ele é só isso, eu não tenho nenhuma lib nele. Tá? Isso é um sinal de que o projeto está caminhando numa direção interessante. Aqui é o meu controller. Também meu controller ele tem o get e o post, ele só tem uma linha chamando. Isso também é um sinal de um projeto saudável, porque eu já vi projetos onde tem umas regrinhas de negócio que vão sendo colocadas ali na requisição da HTTP, fugiu, né, da onde deveria estar. Então, esse também é um sinal interessante. Só estou acionando o mediator, só estou mandando para o mediator que entregue lá para os handlers necessários. Tá? E acho que dá para mostrar na prática, deixa eu ver se estou rodando aqui. Aqui, Eduardo, pode perguntar. não tem chance do mediator virar um objeto Deus? Objeto Deus? Mas tem um objeto que faz tudo. Então, veja que ele está na camada de application. Né? Ou seja, ele está numa camada acima do domínio. Se eu mexer o saco dele, arranco ele da camada de application e coloco outra coisa lá para mim solucionar um problema. A regra de negócio não vai mexer em nada. É só uma tecnologia que está de apoio. É só um framework. Volta lá no começo da palestra que eu falei, a gente bate o olho no projeto, sabe a tecnologia dele, mas não sabe o que o software está fazendo. Então eu estou preservando o que o software está fazendo. A tecnologia eu posso trocar. Tá. Aqui, na verdade, lembra que eu criei vários debugs, write lines, os logs lá, tá tudo aqui, ó. Aqueles logzinhos que eu criei. Então aqui nessa camada, né, na camada de infrastructure aqui, ó. Então, por exemplo, o meio certo, só a gente tinha um debug write line aqui, ó. Para ver? Continua ali, né? Então tá aqui, ó, o log do meio ali, ó. Se você está usando a lupa Do Windows. Então, só esses 3 caminhos aí. Bom, lembrando que eu sou responsável pela Code 21. Eventualmente, se vocês quiserem se aprofundar em algum curso, algum apoio de consultoria, pode me procurar. Meu e-mail está no final junto, depois eu mando os slides lá para o meu e-mail certinho. Tem o repositório do Git, com o ADM, se quiserem rodar, e os slides, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês estão com fome, né? Conheçam, cara. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Valeu!